Um dos erros que eu cometi por falta de know-how foi não ter... Tinha uma oportunidade de investimento bastante grande e que queria aproveitar, mas não tinha o dinheiro. Foi um risco que não deveria ter corrido, não é? Eu devia ter capital suficiente ou um fundo de emergência suficiente para poder fazer face. Quanto mais cedo começares, melhor, acredita. Nunca considerei isto como um investimento e, se calhar, agora olhando para trás, já devia ter começado isto há muito mais tempo. Olá, bem-vindos de novo ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e neste canal falamos sobre poupar, investir e ganhar dinheiro, tudo rumo à independência financeira. E hoje estamos aqui num local um bocadinho diferente, como podem ver, até porque sempre vos disse também que o meu objetivo com a independência financeira não é necessariamente deixar de trabalhar, é poder trabalhar onde e quando quiser. E neste momento não estou nada mal. Hoje vamos falar sobre alguns erros que eu cometi enquanto investidora. Eu acho super importante partilhar os erros, também já fiz um vídeo anteriormente onde partilhei alguns dos meus falhanços, porque muitas vezes falamos das conquistas e falamos das coisas que nos correram bem, mas não partilhamos tanto aquilo que correu menos bem, e acho que é com isto que mais aprendemos. Portanto, hoje vou partilhar aqui alguns dos meus erros enquanto investidora. Bom, e o primeiro erro que quero partilhar com vocês foi não ter começado mais cedo. Não posso queixar porque comecei aos 23 a investir, mas se tivesse começado antes ainda teria tido melhores resultados. E porquê é que eu foco bastante nisto e acho isto muito importante? Por causa do juro composto, para poder fazer crescer o capital exponencialmente. Quanto mais cedo começarmos, mais anos temos para o juro se poder acumular. E eu se calhar posso-vos mostrar aqui com uma calculadora de juro composto, já fui mostrando aqui em vários vídeos isto mesmo também, mas só para verem o impacto que poucos anos podem fazer. Se tivesse começado aos 18 anos, em vez dos 23, a investir, por exemplo, 250 euros todos os meses, aos 45 anos eu ia ter agora 285 mil euros. Agora, como eu só comecei aos 23, aos 45 anos, eu terei 180 mil euros. É realmente uma grande diferença. Apesar de, se calhar, o impacto dos anos, se tivesse começado a investir aos 18, quer dizer, aos 18 estava a estudar, não tinha tanto dinheiro, mas se pudesse ter feito esse esforço, agora faria de certeza absoluta. E, portanto, isto que sirva de inspiração para quem pondera em começar, mas ainda não começou. Quanto mais cedo começares, melhor, acredita. Outro erro que eu cometi foi não ter diversificado o meu capital o suficiente. Já falei muitas vezes da importância da diversificação do nosso capital, porque assim acabamos por reduzir um pouco o risco de perda total do capital. E eu no início não fiz isto, não tinha muito conhecimento sobre investimentos, e isso também é outro erro, é começar a investir sem ter o know-how. Isso é bastante perigoso e eu posso dizer que tive sorte. Também as escolhas foram prudentes, mas de qualquer forma o know-how, o conhecimento e aprender é mesmo muito importante antes de começar. E realmente um dos erros que eu cometi por falta de know-how foi não ter diversificado o suficiente. Ou seja, tinha muito capital investido num determinado produto ou em dois, em vez de ser dividido por mais produtos. Então, imaginando que tivesse tido uma queda na bolsa e tinha investido grande parte do meu dinheiro na bolsa, tinha naquele momento, podia ter perdido muito capital ali. Se tivesse diversificado, já não acontecia isso. Portanto, isso foi uma lição que eu aprendi ao longo do tempo e que agora, obviamente, já resolvi e já tenho o capital muito mais diversificado. E outra questão que se calhar é importante referir aqui na diversificação é que, ao longo do tempo, os teus investimentos podem valorizar e, com isto, acabas por também ter o capital menos diversificado. Ou seja, vamos imaginar que compraste uma casa e que neste momento aquela casa valorizou para o dobro, hipoteticamente, não é? Mas vamos imaginar isso. Ou seja, nesse momento tu acabas por ter muito mais capital investido, no fundo, naquele investimento do que nos outros, porque esse investimento valorizou. E, portanto, tens de ponderar se calhar não faz mais sentido alocar parte desse capital noutro investimento ou noutro produto financeiro. Portanto,
pensar muito bem nisto da diversificação, e isto realmente eu aprendi aos poucos, mas felizmente já aprendi. Outro erro que eu cometi foi não ter um fundo de emergência grande o suficiente. Já sabemos que o fundo de emergência pode ser utilizado tanto para oportunidades como para desgraças, não é? E naquele momento eu tinha uma oportunidade de investimento bastante grande e que queria aproveitar, mas não tinha o dinheiro. E neste caso era para comprar uma casa, a minha primeira casa. E então eu precisava de capital para dar de entrada e não tinha o suficiente, mas apareceu-me aquela casa que eu queria mesmo comprar porque era uma oportunidade muito boa, na minha opinião. Então, o que é que eu tive que fazer? Como tinha o capital alocado, neste caso estavam em ETFs, eu tive que retirar uma parte dos meus investimentos, dos ETFs, para poder dar o capital de entrada. E isto foi um risco gigante, porque se naquela altura a bolsa estivesse em queda e as minhas ações os meus ETFs de ações estivessem a valer menos daquilo que na altura comprei, por exemplo, teria a perder dinheiro. Felizmente não aconteceu, mas foi um risco que não deveria ter corrido, não é? Eu devia ter capital suficiente ou um fundo de emergência suficiente para poder fazer face, neste caso, àquela oportunidade. E, portanto, isso foi uma lição para mim, porque felizmente tive sorte, podia ter acabado mal no sentido de podia ter perdido dinheiro com isto, ou podia decidir nem sequer investir naquela oportunidade de investimento imobiliário. Acabei por fazer porque naquela altura deu para retirar o dinheiro, mas isso não estava certo, não é? Tirar o dinheiro sem perdas. E portanto isto foi uma aprendizagem que nunca mais vou voltar a fazer, tanto que agora tenho o meu fundo de emergência bem composto e espero que possam aparecer oportunidades de investimento, mais do que desgraças, não é? Mas nunca se sabe. Mas o fundo de emergência está lá. E por último, outro erro que eu cometi foi não considerar o negócio próprio um investimento, ou seja, não considerar o meu tempo um investimento, porque neste momento acabo por ter um negócio próprio que eu construí aos poucos e foi uma dedicação e investimento do meu tempo que agora está a render e, portanto, acaba por ser um investimento também, não é? Já que está a gerar rendimentos e, portanto, nunca considerei isto como um investimento e, se calhar, agora olhando para trás, já devia ter começado isto há muito mais tempo. Não quer dizer que começar um negócio tenha que ser necessariamente exclusivo, ou seja, eu hoje em dia também ainda tenho outro emprego fixo, mas acaba por dar aqui outra liberdade e outras fontes de rendimento que não teria se só dependesse desta fonte do meu emprego, não é? Do meu emprego por conta de outrem. E, portanto, criar um negócio próprio já o devia ter feito há muito mais tempo, na minha opinião, até porque, pela questão da distribuição de rendimentos, já falei isto várias vezes também, há pouco também falei da diversificação do capital investido ou dos investimentos, mas também é preciso considerar aqui uma diversificação de rendimentos, porque se acontecer alguma coisa ao meu emprego ou se decidir que já não quero trabalhar para esse emprego, acabo por ter uma garantia de rendimentos do outro lado. Não só dos investimentos que tenho, mas também do meu próprio negócio. Além disso, outra vantagem muito grande de investir num negócio próprio é que, à partida, grande parte dos lucros para já dependem de ti e também irão para ti, não é? E acaba por conseguires controlar um pouco melhor dependendo do negócio. Portanto, este foi outro erro que eu cometi, que se fosse agora, acho que teria começado antes. Bem, espero que tenhas gostado do vídeo. Se for o caso, coloca um gosto, partilha este vídeo com alguém que quer começar a investir para não cometer pelo menos os meus erros e já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.